Álvaro Dias. Senhor presidente, aliás, uma dificuldade para ligar o microfone pela primeira vez. Mas eu pedi essa questão de ordem com base no artigo 403 do Regimento Interno para que Vossa Excelência decida sobre a impugnação do requerimento de número 303, reconhecendo vício formal. A criação de comissões parlamentares de inquérito é tratada no capítulo 14 do Regimento Interno, mais especificamente pelos artigos 145 e 153. Dispõe especificamente o parágrafo 4º do artigo 145. A criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de 1/3 dos membros do Senado Federal. Parágrafo 4º. A comissão terá suplentes em número igual à metade do número dos titulares mais um, escolhidos no ato da designação destes, observadas as normas constantes do artigo 78. O requerimento 303, protocolado ontem, dia 1º de abril, na Secretaria da Mesa do Senado Federal, requer a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 13 senadores e igual número de suplentes. Como se vê, o referido requerimento apresenta erro formal, a não indicar o número correto de membros suplentes que deveriam compor a referida CPI, um simples, mas importante requisito regimental. A questão não é desprezível, senhor presidente, sequer sanável. Trata-se da conformação do Poder Investigatório Parlamentar, por intermédio da instituição, pela vontade parlamentar legitimada, 1/3 de senadores, de órgão específico, comissão de inquérito, temporário, prazo certo e com fundamento específico, fato determinado. Não obstante, a despeito de serem esses elementos requisitos constitucionalmente determinados no artigo 58, parágrafo 3º, outros requisitos devem ser também observados, a teor do que dispõe o caput do artigo 58, delegação normativa geral, e o parágrafo 3º do mesmo dispositivo, delegação normativa específica. Demais disso, o requerimento é proposição legislativa formal, artigo 211, e como tal deve obedecer ao disposto nas normas jurídicas reguladoras, artigo 37, caput da Constituição Federal. Na situação presente, em caso de eventual leitura, deverá o presidente da Casa determinar a criação de comissão, observando as regras regimentais. Sucede que, ao observar as regras regimentais, estará a Vossa Excelência contrariando o interesse manifesto no pedido consagrado no requerimento. Assim, a toda evidência, o descumprimento do disposto no artigo 4º do artigo 145 macula o requerimento de criação da CPI, tornando-o irremediavelmente viciado, o que assegura ao presidente do Senado Federal o exercício da prerrogativa de impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou ao regimento interno do Senado Federal e a consequente inadmissibilidade da proposição, conforme dispõe o inciso 11º do artigo 48 do Regimento Interno. Da mesma forma que na sessão de ontem, 1º de abril, o formalismo regimental foi exigido pela nobre representante do governo nesta Casa, o que se pede aqui é o estrito cumprimento das normas regimentais de igual forma e com o mesmo empenho. Sendo assim, senhor presidente, submeto a presente questão de ordem para que, diante da existência do referido vício formal, Vossa Excelência determine o arquivamento do requerimento número 303, tendo em vista o descumprimento do dispositivo no artigo 145. Justifico, senhor presidente. O que se vê é a tentativa de um golpe para amordaçar a oposição, impedindo que possa investigar. O que se deseja é acobertar fatos que, lamentavelmente, depõem contra a gestão recente da Petrobras, que proporcionou um prejuízo enorme ao país, que certamente exige respostas, especialmente em razão do que a população brasileira percebe claramente: a desvalorização da empresa, há dilapidamento do seu patrimônio,
há o empobrecimento dela, jogando-a de 12º lugar entre as empresas do mundo para 120º lugar, o endividamento brutal que a coloca como a empresa mais endividada do mundo. Isto exige investigação. E, de forma alguma, a oposição não deseja investigar outros fatos. Vossa Excelência faz referência a um acórdão do Supremo Tribunal Federal e ontem fiz referência a vários deles, na direção contrária, impondo que apenas fatos conexos podem ser incluídos como determinados para a instalação de uma CPI. E o que se viu na apresentação do requerimento 303 foi exatamente a inclusão de fatos desconexos, que, a nosso ver, arromba a porta da Constituição, ferindo-a inapelavelmente. Por essa razão, esta questão de ordem dá a Vossa Excelência a oportunidade, em razão do vício formal de origem, de determinar o seu arquivamento. E o governo pode propor uma nova CPI. A CPI dos metrôs, do cartel dos metrôs, envolvendo São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Brasília, e quantos desejarem incluir, havendo fato determinado para investigação. Nós queremos investigar exclusivamente a Petrobras em uma CPI exclusiva pela importância da empresa, pela necessidade de salvá-la, retirando-a do poder daqueles que a dilapidam irreversivelmente. Nós queremos, portanto, senhor presidente, contribuir para passar a limpo, sim, a Petrobras, e, se desejarem, passar a limpo também outros atos obscuros praticados com recursos da União, já que o Congresso Nacional, o Senado Federal, está impedido de investigar fatos referentes a outras unidades da Federação, sejam estados ou municípios. Portanto, eu apelo a Vossa Excelência que considere essa questão de ordem, senhor presidente. Nós vamos responder detalhadamente a questão de ordem que foi colocada pelo senador Álvaro Dias, mas, desde logo, eu queria lembrar que qualquer eventual vício regimental, ele é sanável. Ele é sanável, porque o regimento é um conjunto de normas que se aprova para coordenar melhor o funcionamento da Casa, inclusive o funcionamento de comissões parlamentares de inquérito. O que não é sanável é vício constitucional. Esse sim não é sanável. Mas, em todo caso, é o que falei, nós vamos obedecer o regimento do Senado Federal, que no seu artigo 145, quando trata de criação de comissão parlamentar de inquérito, diz exatamente no parágrafo 4º que a comissão terá suplentes em número igual à metade do número dos titulares mais um, escolhidos no ato da designação destes, observado as normas constantes do artigo 78. Portanto, na composição da comissão parlamentar de inquérito, nós vamos observar, como sempre, este dispositivo regimental. Senador Mário